Olá, estudantes, sejam bem-vindos ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos fazer exercícios sobre os alcanos. Antes de iniciarmos a nossa aula, vocês vão se inscrever no canal e depois da aula vocês vão dar aquele like e vão compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo dessa aula. Questão 1. Dê o nome dos alcanos representados por suas fórmulas estruturais. Nós precisamos lembrar o que são alcanos, qual é a definição de alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada, ou seja, que só apresentam ligações simples. Nós aprendemos nas aulas anteriores como darmos os nomes dos alcanos. Alcanos não ramificados seguem uma determinada regra. Nós utilizamos um prefixo que indica o número de átomos de carbono presentes na estrutura do composto. O infixo é "an", porque é um alcano. Esse "an" quer dizer que aquele composto só apresenta ligações simples. E o sufixo "o", porque é um hidrocarboneto. Então, para cada número de carbonos, nós vamos ter um prefixo. E a terminação vai ser sempre a mesma, vai ser sempre "ano". "An", porque é alcano, e "o", porque é hidrocarboneto. Vamos à letra A. A letra A, nós temos um composto que apresenta 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Para 4 átomos de carbono, o prefixo é but. Como é um alcano, o infixo é "an" e a terminação é "o", então o nome desse composto é butano. Na letra B, nós temos um composto que apresenta 8 átomos de carbono. Como assim, professor? Não estou vendo 8. Vamos lá. Nós temos aqui um carbono, nós temos aqui um outro carbono, só que ele está entre parênteses, e vejam que aqui nós temos um índice 6. Então, essa estrutura aqui, CH2, está multiplicado por 6. Quer dizer que ela aparece 6 vezes aqui dentro da cadeia. Isso é um artifício para a gente não apresentar uma cadeia tão grande. Então a gente usa esse artifício. A gente pega as estruturas que são repetidas e coloca entre parênteses e coloca o número de vezes que ela aparece. Então nós temos um carbono, mais 6, 7 e mais um, 8. Então, o prefixo para 8 carbonos é oct. Como é um alcano, o nome dele é octano. A letra C, nós temos uma estrutura aqui, onde cada ponta dessa aqui representa um átomo de carbono. Então, vamos lá, vamos contar. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 carbonos. Então, para 9 carbonos, o prefixo é "non". Como é um alcano, o infixo é "an", e como é um hidrocarboneto, a terminação é "o". O nome desse composto é nonano. Essa é a regra que nós utilizamos para darmos nomes de alcanos não ramificados. Prefixo, que está relacionado com o número de carbonos. O infixo "an" está relacionado à função alcano, quer dizer que aquele composto só tem ligações simples. E a terminação "o", porque é um hidrocarboneto. Questão 2. Escreva as fórmulas estruturais e moleculares dos seguintes alcanos. Aqui a gente vai fazer o caminho inverso da questão 1. Aqui a gente já tem o nome e a gente vai dar a fórmula estrutural e depois a fórmula molecular. Propano. Esse prefixo prop está relacionado a 3 átomos de carbono. Então, o propano ele vai ter 3 átomos de carbono. Essa é a fórmula estrutural do propano. São 3 átomos de carbono. E para darmos a fórmula molecular, a gente precisa lembrar da fórmula geral dos alcanos. A fórmula geral dos alcanos nos diz que CnH2n mais 2. O que é isso, professor? CnH2n mais 2. Essa é a fórmula geral dos alcanos. E o que significa esse CnH2n mais 2? N é o número de carbono. Então, para cada número de carbono, o número de hidrogênio vai ser o dobro mais 2. Então, nós temos aqui
3 átomos de carbono. A fórmula molecular dele vai ser C3, né, porque N é 3, é um número de carbono. O número de hidrogênio vai ser 2 vezes 3 mais 2. 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. Então, a fórmula molecular é C3H8. A gente poderia também contar aqui, ó, 3 com mais 2, 5, com mais 3, 8. Temos o pentano. Pentano, o prefixo pente, é para 5 átomos de carbono. Então, a fórmula molecular tem que ter 5 átomos de carbono. A fórmula estrutural tem que ter 5 átomos de carbono. A fórmula molecular também tem que ter 5 átomos de carbono, né? E aqui pela fórmula geral a gente acha, ou então pela fórmula estrutural a gente conta. Nós temos aqui 3 hidrogênios, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9, com mais 3, 12. Então a fórmula molecular do pentano é C5H12. O heptano, o prefixo hept, está relacionado a 7. Então, o heptano ele tem 7 átomos de carbono. Então, ó, o prefixo hept é para 7 átomos de carbono. Agora a gente conta os átomos de hidrogênio para a gente poder achar a fórmula molecular. 3 hidrogênios, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9, com mais 2, 11, com mais 2, 13 e com mais 3, 16. Então vai ficar C7H16. Essa é a fórmula molecular do heptano. E por último, o decano, o próprio nome está dizendo, dec, né? Dec é o prefixo para 10. Então, este composto tem que ter 10 carbonos. Essa é a fórmula estrutural. Vejam que aqui eu utilizei a mesma estratégia que foi utilizada aqui na questão 1. Como nós temos aqui a repetição dessas unidades que CH2 por 8 vezes, então eu boto o CH2 entre parênteses e boto o 8. E vamos lá para a fórmula molecular do decano. Lembre-se, a gente tem a fórmula geral e a gente pode contar por aqui. Se ele apresenta 10 carbonos, o número de hidrogênio vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 10 mais 2. Aqui pela fórmula geral, ó. Se N é 10, então o número de hidrogênio é 2 vezes 10 mais 2. 2 vezes 10, 20, com mais 2, 22. Então a fórmula molecular do decano é C10H22. Questão 3. O gás de cozinha, GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, é uma mistura de propano e butano. Indique a opção que apresenta as fórmulas moleculares dos dois compostos orgânicos, respectivamente. Então, a gente tem que lembrar que o prefixo prop está relacionado a 3 carbonos e o prefixo but está relacionado a 4 carbonos. Para a gente achar a fórmula molecular, a gente precisa lembrar da fórmula geral dos alcanos. CnH2n mais 2, onde N é o número de carbonos. O propano ele tem 3 carbonos. Então, a fórmula geral, a gente pode achar a fórmula molecular dele. Basta a gente substituir aqui N por 3. Então, vai ficar C3. H vai ser 2 vezes 3, 6. Com mais 2, 8. Então, a fórmula molecular do propano é C3H8. Já o butano, ele apresenta 4 carbonos. Então, para a gente achar a fórmula molecular dele, a partir da fórmula geral, vai ficar C4. Lembrando que N é sempre o número de carbono. E hidrogênio vai ser 2 vezes 4, 8. Com mais 2, 10. Então, a fórmula molecular do butano é C4H10. Propano, C3H8 e butano, C4H10. A resposta correta é a letra C. Propano, C3H8 e butano, C4H10. Questão 4. Determine o número de átomos de hidrogênio existentes por molécula nos alcanos que apresentam
5 átomos de carbono, 10 átomos de carbono e 20 átomos de carbono. A gente vai continuar aqui usando a fórmula geral. Então, se N é igual a 5, o número de hidrogênio vai ser como? Vai ser 2 vezes 5 mais 2. Lembre-se que o número de hidrogênio é sempre o dobro do número de átomos de carbono mais 2. Então, se nós temos 5 carbonos, se N é 5, o número de hidrogênio vai ser 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12. Então, são 12 hidrogênios quando nós temos um alcano com 5 átomos de carbono. Quando nós temos um alcano com 10 átomos de carbono, pela fórmula geral vai ser CN, vai ser C10. O número de hidrogênio vai ser 2 vezes 10, 20, com mais 2, 22. Então, a letra B são 22 hidrogênios. E a letra C, quando nós temos 20 átomos de carbono, pela fórmula geral, KC20, H vai ser 2 vezes 20, 40, com mais 2, 42 hidrogênios. Ok? Sabendo a fórmula geral, a gente consegue achar a fórmula molecular de qualquer alcano, desde que seja dado o número de carbonos, ou o nome do composto. E por último, nós temos aqui, a respeito do composto orgânico chamado metano, podemos afirmar, a gente tem que lembrar que o metano é um alcano que apresenta um único átomo de carbono, só tem um carbono. E aí ele fala, na 1 aqui, é um hidrocarboneto, correto, claro, é um hidrocarboneto. É o chamado gás dos pântanos, sim. Nos pântanos ocorre a decomposição dos vegetais a partir das bactérias e o principal gás formado no pântano é o metano. Então, está correto. É um componente fundamental do gás natural, correto. 75% do gás natural é metano. É o biogás produzido por fermentação nos biodigestores, correto também. O biogás ele é formado a partir da decomposição da matéria orgânica na ausência do oxigênio. Então, o principal gás formado, a partir dessa decomposição, a partir dessa fermentação nos biodigestores, é o metano. Então, quais das afirmações são corretas? Todas. Todas são corretas. Ok? Então, estudante, por hoje é só. Até a próxima e bons estudos para todos.